uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. A maioria das crianças que vieram aqui, elas foram tiradas da família por maus tratos, negligência. As crianças com deficiência ou grupos de irmãos muito grandes também, dificilmente a gente consegue famílias interessadas para ele. A pessoa está querendo um perfil biológico, mas não está pensando num perfil espiritual. Dentro de uma atividade que ela estava fazendo, eu me propus a estar com ela, brincando e tal. E aí no final ela perguntou se eu poderia adotá-la e se minha esposa poderia ser a mãe dela. Nós somos casados há 13 anos. E quando a gente já tinha passado dos 10 anos, né, a gente percebeu que já estava na hora de crescer a família. Quando um filho entra nesse contexto, eu acho que é extremamente saudável. Hoje eu me acho uma pessoa muito mais amorosa, muito mais dedicada a alguém. Eu nunca fui atrás da minha origem. Eu falei, nossa, será que eu sou bem resolvida ou eu não quero me deparar, né, com o que eu possa me encontrar? O Mundo Maior Repórter de hoje vai falar sobre adoção. Para alguns, adotar alguém implica em um risco justamente por não conhecer a genética ou o histórico de vida do adotado. Já para outros, a paternidade adotiva não se difere em nada da paternidade biológica. Mas será que a adoção de crianças e adolescentes interfere no planejamento reencarnatório de ambos? Essas e outras questões você confere no Mundo Maior Repórter de hoje. De acordo com o atual Código Civil, Lei nº 10.406 de 2002, é o poder de decisão e obrigação de guarda, sustento e educação sobre a vida de uma criança até 12 anos incompletos ou de um adolescente de 12 a 18 anos. Muitos desses jovens não têm qualquer tipo de acompanhamento emocional ou social e encontram na adoção uma forma de ser amado, acolhido e ter, o mais importante, estrutura familiar. Não há, digamos assim, nenhuma diferença, ou pelo menos não deve haver, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista amoroso, do ponto de vista de tratamento. O compromisso espiritual, acreditamos, seja o mesmo. Existem filhos que são adotados e que eles por alguma razão, parece que eles foram trazidos por outros pais, porque cabia que fosse daquela forma, mas que eles são muito pertencentes a essa família que os adotou. A adoção não é uma questão, não é um problema, parece que era dali. A diferença que existe é que os filhos biológicos são gerados pelos nossos envoltórios, né? É o corpo que reproduz. O espírito não reproduz. Pode ser que esteja no plano reencarnatório. No plano reencarnatório daqueles que vão servir de pais adotivos. Como também no plano reencarnatório daquele que vai ser filho adotivo. Para entender um pouco mais sobre os dilemas legais da adoção no Brasil, a nossa equipe foi em busca de um especialista no assunto. A pessoa que pretende adotar deve, primeiro de tudo, procurar a vara da infância e da juventude do local em que ela resida, da cidade em que ela resida. Vai passar por um estudo psicossocial, uma análise com psicólogas e assistentes sociais. Depois de tomadas essas providências todas, o juiz vai analisar se aquela pessoa está em condições de adotar alguém ou não. Iberê também nos conta porque muitos casais enfrentam um tempo tão grande para adotar uma criança. O grande problema, o maior tempo
da demora do procedimento todo é justamente a fila da adoção. E por que a fila demora? Por conta da escolha que o adotante faz de perfil de criança, especialmente por causa da idade. E não tem problema nenhum ele escolher esse perfil, isso é bem importante que fique claro. A única coisa que a pessoa precisa saber é que escolhendo esse perfil, ela vai ter que esperar vários anos na fila. Vamos supor que no passado teve uma família, não valorizou a família, não valorizou pai, não valorizou mãe, às vezes não valorizou filho, então reencarna para sentir na pele espiritual aquilo que fez os outros sofrer. Mas a idade escolhida pelos futuros pais não é um único empecilho para quem quer ser adotado. Muitas vezes, a saúde da criança e se ela tem ou não irmãos também pode interferir na possibilidade de adoção. As crianças, mesmo que tenham menos de 8 anos, crianças com deficiência ou grupos de irmãos muito grandes, também dificilmente a gente consegue famílias interessadas para eles. Tem lá uma instituição que detém uma criança que vira uma criança mais jovem, que vira um adolescente que está ali, está ficando ali, está morando ali. Com certeza, esse espírito, este ser, ele tem um acordo de vir nessa condição por N coisas que nós não vamos saber, porque são muitos sentimentos envolvidos. O que importa para a gente decidir se a adoção vai acontecer ou não, quem é a pessoa que vai adotar, qual o tempo necessário para esse vínculo se fortalecer, isso tudo depende da situação da criança. Atualmente, existem dois tipos de adoção, a aberta e a fechada. Quando falamos em adoção aberta, é a que permite a identificação de informações e a comunicação entre os pais biológicos e os adotivos. A prática da adoção fechada, secreta ou confidencial evita a divulgação e exposição dos pais adotivos e biológicos. Mas mesmo com essas responsabilidades, ainda existem muitas crianças sem um lar. É o que diz o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. Cerca de 47 mil crianças e adolescentes crescem em abrigos em todo o Brasil. Desses, apenas 7.300 estão aptos judicialmente para serem adotados. O balanço também revela que mais de 39 mil pessoas estão habilitadas a adotar. A consequência disso é que para cada criança na fila, há 5 famílias querendo adotar. O perfil exigido pelos futuros pais contribui bastante para essa conta não fechar. 29% das famílias querem adotar somente meninas e quase 70% não aceitam ficar com os irmãos. 69% só aceitam crianças sem doenças e mais de 25% possuem problemas de saúde. Já os meninos pardos e negros de 8 a 17 anos, quando completam 18 anos, precisam deixar esse espaço como determina a lei. Existem espíritos que vêm à Terra e vêm para superar determinadas dificuldades, não é? Para se auto-superarem, porque na realidade os obstáculos exteriores, eles existem para que nós nos auto-superemos, ou seja, para que superemos os nossos obstáculos interiores. Então a lei de causa e efeito está sempre presidindo a reencarnação. Vemos esses dados refletidos na Casa de Amparo ao Menor da Dona Marli, que acolhe diversas crianças de 1 a 11 anos. A nossa equipe foi até o local para saber qual o motivo mais recorrente para uma criança acabar em um abrigo. A maioria das crianças que vieram aqui, elas foram tiradas da família, por maus tratos, negligência. O melhor é que a criança esteja numa família do que ela estar numa instituição e fazer 18 anos e não ter ninguém para acolher lá fora. Nesses casos em que uma criança é retirada de sua família, o Conselho Tutelar entra em ação por meio de denúncias. Averiguada a condição de maus tratos, o menor de idade é encaminhado para um abrigo. No primeiro momento, às vezes a família fala que quer, mas aí, às vezes, com o passar do tempo, isso muda, a gente vai vendo que vai esfriando o relacionamento, que ela quer, mas não quer muito, e às vezes é cortado esse vínculo da família. Você saber também dos motivos que alguém está doando o seu filho para a adoção. Quais são os motivos, muitas vezes? Será que aquela mãe possui suficiente sanidade mental? A nossa sociedade é machista, porque o pai faz o filho e vai embora.
e o filho fica com a mãe. Pode ser que seja um descompromisso com a vida, pode ser que seja uma irresponsabilidade brutal para a qual um dia ele vai ter que estar preparado para compor, para pagar por isso, para ter esse aprendizado, como pode ser mesmo uma tarefa específica para este filho. Maicon, que é psicólogo da Casa de Acolhimento, nos conta um episódio que marcou a sua história no lar. Me lembro de uma das crianças daqui que ela, dentro de uma atividade que ela estava fazendo, eu me propus a estar com ela, brincando e tal. E aí no final ela perguntou se eu poderia adotá-la e se minha esposa poderia ser a mãe dela. Então assim, isso num primeiro momento me deixou sem resposta. Outro problema da adoção, como vimos, é a devolução da criança e do adolescente pelos pais adotivos, o que se configura como um segundo abandono. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, só em 2016 houveram mais de 130 casos de crianças que voltaram aos abrigos, uma média de 2 crianças a cada 45 dias. Há 3 tipos de desistência analisadas pela Justiça. A primeira delas acontece ainda no período de estágio, quando a adoção ainda não aconteceu. A segunda, após a adoção, quando o registro de nascimento já foi alterado para o nome dos pais adotivos, e nesse caso, os pais respondem por abandono de menor. O último é quando ainda são menores e são acolhidos por um parente dos pais biológicos, que depois desiste da responsabilidade. Nesses casos, o parente não é responsabilizado judicialmente, mas o menor deve ir para um abrigo quando a justiça descobre o caso. Às vezes aqueles que adotam, eles recuam diante da prova. Às vezes o pai e a mãe entram em desentendimento e se separam. E nenhum dos dois quer ficar com a responsabilidade do filho adotivo. Aí vem uma criança que muitas vezes tem muitos machucados. Normalmente quem tem muito machucado não é sereno. Não está na paz do Senhor, não dá. É alguém que foi muito machucado pela vida. Há mais ética, vamos dizer, entre aspas, entre devolver um filho, há mais ética do que ficar com aquela criança, tratando aquela criança com violência, maltratando aquela criança. No próximo bloco, conheça 2 casos de adoções consideradas incomum, mas que tiveram um final surpreendente. A gente volta já.